documento 16. O documento 16 está precisamente nesta aula, na aula aqui de 15 de dezembro, continuamos na aula 15. E é este o documento que nós temos para apresentar. Portanto, este é o documento 16. E aqui nós vamos trabalhar um pouco sobre a função soma condicionada e soma simples. As somas é das operações mais frequentes no cálculo. Para somar células usamos a função apenas da soma. As funções podem utilizar intervalos, enquanto os operadores só utilizam as próprias células. Para podermos somar, utilizamos critérios ou condições, e é esses critérios ou condições que eu queria usar precisamente aqui convosco agora. Portanto, vamos então buscar aqui a nossa condicionante, agora para o documento 16. Então vamos primeiro ver qual é que eram as perguntas que nós tínhamos. Nós tínhamos aqui nove questões: calcular em H2 o total de vendas em valor, calcular o total de vendas da Ana, somar as vendas da Ana no centro, qual a percentagem de vendas realizadas na zona sul, qual o valor das vendas feitas na zona norte pela Ana inferiores a 300, somar o valor das vendas realizadas na zona centro e sul, escrever a fórmula e ideias que preenche o quadro resumo do valor das vendas zona/vendedor e na célula J3 escrever o nome de um vendedor, indicando a fórmula para J4, de forma a obter as vendas desse vendedor, experimentar depois alterar o nome do vendedor para ver o que é que acontece e quantas unidades foram vendidas. Portanto, vamos retomar então a nossa folha de Excel e então aqui, como vocês têm, vamos calcular primeiro a soma então do vendedor, daquilo que nós queremos do total de vendas em valores. E aqui é muito fácil, porque eu vou apenas somar, vou clicar soma e depois clico na coluna que eu quero somar, totalizando o valor, ok? Na segunda questão eu já tenho condicionantes, ou seja, já cálculo soma, já vou fazer um cálculo de uma soma condicionada, ou seja, tenho duas condicionantes, aquilo que eu quero é o total de vendas da Ana, portanto eu tenho a soma total de vendas, mas tenho a soma total de vendas condicionada apenas ao vendedor Ana, e então aquilo que eu quero atribuir é a soma.se, exatamente como calculámos no vídeo anterior para o cálculo. Eu identifico qual é o meu intervalo no qual está registada esta condicionante Ana e depois condiciono também apenas o valor que eu quero totalizar no seu total. Portanto, o que a Ana vendeu é este valor. Depois em 3, aquilo que eu queria era somar as vendas da Ana no centro. Portanto, eu aqui quero condicionar, quero fazer 3 argumentos. E esses 3 argumentos eu tenho que usar a soma.se.s, que é a função que me permite computar mais de 2 argumentos. Vou indicar qual é o intervalo, F3 é F9, que é a soma dos valores totais, que é aquilo que eu quero. Vou indicar onde é que estão as minhas condicionantes primeiro. Eu indico sempre, reparem que eu indico sempre o intervalo. O intervalo de C3 a C9, que é onde está a palavra centro, e D3 a D9, que é onde está a palavra Ana, que identifica o vendedor Ana. Nunca se esqueçam que o fato de nós estarmos a escrever da mesma forma tem que ser escrito exatamente na mesma forma da minha computação. Portanto, eu tenho que computar a minha variável da mesma forma como eu tenho escrita e registada no meu quadro, nas tabelas, ok? E vamos clicar Enter. Portanto, aqui dá-me a soma das vendas da Ana no centro. No 4, também uma percentagem de idêntica forma como fizemos há pouco, para o cálculo, em que eu aqui tenho precisamente a verificação de que a soma.se, no cálculo da função, da soma, qual a percentagem de vendas realizadas na zona sul. Vou identificar o intervalo da zona sul e identifico o intervalo que eu quero computar no total da minha variável. Bem? E o que ele vai fazer? Vai verificar na zona sul qual foi os valores que identifica nesta tabela, nesta coluna.
da coluna do valor. Entretanto, como isto é um cálculo de uma percentagem, eu quero contabilizar a percentagem até aos 100%, portanto, isto em 100%, quanto é que equivale? Portanto, eu divido isto então pela soma do total, para saber quanto é que é isto em percentagem. Da mesma forma como fizeram há pouco, tem que equacionar esta célula para o formato de célula em percentagem. Na questão 5, qual o valor das vendas feitas na Zona Norte pela ANA inferiores a 300? Exatamente a mesma forma como foi feita há pouco, só que há pouco usava-se o cálculo, aqui usa-se a função soma. Portanto, soma.se.s, que me possibilita usar vários argumentos numa só fórmula, numa só função. Identifico então de F3 a F9 o valor que eu quero computar. Identifico também o intervalo no qual está registado a palavra norte. Identifico também o intervalo no qual está registado a palavra Ana, identificando-a. Identifico também no meu intervalo o valor da quantidade, sendo que, entre aspas, eu vou registar o que é menor que 300, que é aquilo que eu quero computar e calcular. Na questão 6, o que me permite perceber é somar o valor das vendas realizadas na zona centro e sul. Portanto, aquilo que eu pretendo saber é de duas zonas. Então, isto aqui é uma dupla soma. Soma.se na zona centro, sendo que C3 a C9 identifica-me precisamente na zona centro e identifica-me os valores registados que compõem a zona centro, mais soma.se os valores também referentes à zona sul. Exatamente da mesma forma, o mesmo intervalo para o mesmo valor, para o mesmo intervalo de coluna que me registra os valores, só que neste caso vai-me identificar apenas o sul. Portanto, eu faço uma dupla soma. Ok? Na equação 7, escrever, no registro 7, escrever também a fórmula que me permite preencher o quadro resumo no valor de vendas zona vendedor. Neste caso, aquilo que eu pretendo saber exatamente é registar este valor no qual a Ana está registada, ou seja, tem uma coordenada também com a região norte, ou seja, todos os valores que a Ana fez na região norte, e todos os valores que a Ana fez na zona centro e na zona sul e por aí fora. Portanto, aquilo que eu tenho que identificar apenas é, da mesma forma como fiz no exercício anterior, fixar F, que é fixar o valor da tabela que me registra os valores das vendas, fixar F3, que é o primeiro, até à última, que é o F9, ok? Portanto, fixar F, fixar 3, 2 pontos, fixar F, fixar 9. Ponto e vírgula. E depois o que me registra é fixar D, fixar 3. E fixar D é precisamente identificando a palavra Ana. E a Ana que está registado onde? Na fixar I11. Portanto, eu vou fixar aqui este nome Ana no I11, ok? E ele vai-me buscar exatamente todos os valores que a Ana tem na zona norte. Ponto e vírgula, fixar C, fixar 3, portanto, fixar C, fixar 3, até fixar 9, exatamente da mesma forma, só que agora eu quero que ela fixe, que a fórmula fixe a palavra norte, ou seja, começar no Ana e terminar no norte. Precisamente, fixar I11, que é onde começa, da esquerda para a direita, na leitura, e terminar no norte. Por isso, o fixar é depois de identificar a variável J, que é onde eu vou clicar e identificar onde estará registada a palavra norte, ok? E depois basta arrastar e automaticamente a fórmula contém todos os valores que estão atribuídos a todos os registros, ok? No caso, por exemplo, da resposta 8, permitia-se
perceber como é que nós podemos escrever o nome de um vendedor, escrevendo na célula J3, indicando a fórmula para J4, de forma a obter as vendas desse vendedor. E depois experimentar se depois podemos alterar o nome do vendedor ou não. Portanto, aqui, o que é que eu tenho que identificar? Eu tenho que identificar aqui a escrever o nome Borges, não é? E aquilo que eu vou identificar é precisamente a fórmula que eu tenho que identificar é aqui. Ou seja, soma.se, D3 a D9, D3 a D9, sendo que eu vou identificar a palavra que eu já registrei aqui, manualmente, eu coloquei aqui a palavra Borges, aqui, e vou dizer que eu vou fixar este valor, sem o fixar, porque se o fixar aqui, se eu colocar a computação fixa aqui, ele não me vai deixar mudar. Portanto, eu vou só colocar manualmente aqui a palavra, mas vou dizer que ele tem que sempre ir buscar este valor na capa 4, ok? Até de F3 a F9, portanto, o valor que corresponde à palavra ao vendedor Borges, que está nesta coluna, ok? E agora vamos ver se eu consigo mudar, se eu mudar aqui a palavra, ele não me deixa avançar, se eu não mudar a palavra, ele não me deixa avançar, portanto, o que é que eu tenho? Deixem-me ver, ele não me está a deixar, mas vocês podem perceber que se mudarem a palavra aqui, ele vai registar exatamente o mesmo valor e altera-vos o que está escrito precisamente aqui. Se vocês alterarem o valor, escreverem o valor aqui, Ana, ele vai registar e vai-vos alterar aqui este valor também. Portanto, e na pergunta 9, quantas unidades foram vendidas? Isto é apenas uma soma de todas estas deste intervalo que corresponde às quantidades vendidas. Ok?